Sabe aqueles filmes onde um grupo decide passar alguns dias em uma casa isolada? Coisas estranhas começam a acontecer até que todos morram? Pois é, isso já aconteceu comigo, tirando a parte das mortes. Em 2016, minha mãe conseguiu com seus patrões uma casa de campo para passarmos o carnaval. Fomos em 2 carros, com a família toda, minha avó, primos e uma grande amiga minha. O lugar era o ápice do isolamento. Para chegar lá, tivemos que atravessar uma linha de trem e pegar uma balsa. Depois, mais 2 quilômetros de estrada de terra batida até que finalmente avistamos a casa. O dia passou em uma normalidade inquietante. A única coisa que me incomodava era o silêncio sepulcral do lugar e um clima inexplicável entre mim e minha amiga. Nós duas, adolescentes de 13 anos, sempre tínhamos assunto, mas dentro daquela casa, mal saímos para ir numa cachoeira próxima. Conversamos normalmente o tempo todo. Bastou colocar os pés de volta na propriedade para o silêncio retornar. Quando o sol se pôs, a casa mudou. Primeiro veio a infestação. Aranhas e escorpiões de todos os tamanhos surgiam do nada, em cada fresta das paredes. Besouros e insetos estranhos que não estavam lá durante o dia tomaram conta de tudo. Além disso, uma sensação claustrofóbica me dominava. Eu sentia o tempo todo que havia uma pessoa a mais dentro da casa. Eu me pegava contando de pessoas na sala várias vezes, tentando entender de onde vinha aquela presença. O pavor dos bichos foi tanto, decidimos dormir nos carros. Minha amiga e eu em um, meu primo e a família dele no outro. O restante da família se trancou em um único quarto, dentro da casa. Não podíamos ir embora. A balsa fechava às 6 da tarde. Estávamos oficialmente presos ali até o amanhecer. A madrugada foi um borrão de terror. Eu não sei se dormia ou se delirava, mas as memórias são nítidas. Em certo momento, olhei pelo vidro traseiro e vi, em cima de um tronco, uma coruja gigantesca. Devia ter quase 1 metro de altura. Nas árvores ao redor, dezenas de corujas menores, todas brancas, com olhos que brilhavam intensamente na escuridão, nos observavam. Apaguei. Algum tempo depois, acordei com um carro balançando violentamente. Olhei para o lado. Minha amiga também estava acordada, paralisada, ouvindo o metal do carro ranger. De repente, algo bateu com uma força descomunal no vidro onde ela estava encostada. A última coisa que eu vi antes de perder os sentidos novamente foi a expressão de puro pavor no rosto dela. Ao amanhecer, caos sonoro, cachorros uivando em agonia, cavalos relinchando e um som de algo pesado correndo em volta da casa. Eu olhava pelas janelas, mas não havia nada, apenas o som. Quando todos se reuniram pela manhã, percebemos que não era imaginação. Meu primo contou que o carro dele também foi balançado com força. Quem dormiu dentro da casa ouviu os passos apressados do lado de fora a noite inteira. Mais tarde, o caseiro apareceu para o café. Com uma naturalidade assustadora, ele contou que a família que era dona da casa antes tinha uma filha que amava aquele lugar. E ela morreu em um acidente de carro anos atrás. Em um dos quartos, havia até uma pintura que ela mesma tinha feito. Para minha família, aquela foi a explicação. Para mim, parecia pouco para explicar a energia maligna e os ataques que sofremos naquela noite. Os patrões da minha mãe venderam a casa pouco tempo depois. Eu não sei como ela está hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca mais voltaria naquele lugar, nem por todo o dinheiro do mundo. Minha avó materna morava na mesma rua que a minha mãe, em uma casa que parecia saída de um filme antigo. Para chegar nela,
Você precisava atravessar um corredor longo e estreito. O quintal era enorme, cheio de hortas e árvores frutíferas, mas à noite ele se tornava um lugar sombrio. A única iluminação vinha de uma lâmpada solitária perto do portão de ferro. Eu sempre tive um medo instintivo daquele quintal no escuro. Ficava inquieta, sentindo que algo nos observava entre as árvores. Certa noite, eu, meu primo, que tinha a mesma idade que eu, e minha tia, estávamos na varanda com a minha avó. O calor era típico daquelas noites de verão e estávamos todos sentados tentando nos refrescar. Foi quando eu olhei em direção ao portão. Lá estava ele, um homem alto, de pele clara, com a cabeça baixa, escorado calmamente nas grades de ferro. No primeiro instante, o medo não veio. Achei que fosse apenas um dos meus tios. Chamei minha avó e perguntei por que ele estava ali parado, sem entrar em casa. Quando minha avó olhou, o clima mudou instantaneamente. Ela entrou em desespero que eu nunca tinha visto antes. Ela gritava que aquele homem era o meu avô, o marido dela, já falecido há anos, e jurava que ele estava olhando fixamente para ela. O estranho é que eu, meu primo e minha tia só ouvíamos de cabeça baixa, como se ele estivesse escondendo o rosto de nós. Mas, para ela, ele estava encarando-a. Minha tia, achando que era uma brincadeira de mau gosto da minha avó, começou a gritar o nome do meu tio, mas o homem no portão não emitia um som. Ele permanecia imóvel. Irritada com o que achava ser uma peça, minha tia pegou eu e meu primo pelas mãos e começou a caminhar em direção ao homem. Eu me lembro de pensar apavorada. Por que ela está levando a gente direto para o fantasma? No meio do caminho, aconteceu. Diante dos nossos olhos, sem que ele desse um passo ou se escondesse, ele simplesmente sumiu, como se a luz o tivesse apagado. Uf! Desapareceu no ar. Minha tia, ainda incrédula, correu até a rua conosco para ver se o homem tinha saído. A rua estava cheia de vizinhos conversando e crianças andando de bicicleta por causa do calor. Perguntamos a todos, mas a resposta foi unânime. Ninguém tinha passado por ali. Ninguém entrou e ninguém saiu daquele corredor. O desespero da nossa família foi tão genuíno que os vizinhos entraram no quintal para ajudar a procurar, mas não havia viva alma lá dentro. Mais tarde, olhando fotos antigas do meu avô, o choque foi total. Era exatamente o mesmo homem, as mesmas roupas, o mesmo porte. Foi bizarro, mas o pior veio depois. Semanas depois daquela aparição, meu priminho, que estava ali com a gente naquela noite, faleceu em um acidente trágico. Alguns meses depois, minha avó também partiu. Hoje eu me pergunto, será que aquela aparição no portão foi um aviso? Será que meu avô não estava apenas visitando, mas sim esperando por eles? Nunca vou esquecer o que vi naquela noite. Antes de começar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho fé. Não sigo dogmas e nunca acreditei em nada que a ciência não pudesse explicar. Ou, pelo menos, era assim que eu pensava. Minha história começa há alguns anos, quando eu dividi um apartamento com meu irmão mais velho.
O lugar tinha uma energia pesada. Quase todas as visitas sentiam um desconforto imediato. Algumas pessoas, mais sensíveis, juravam ver uma mulher que habitava o terceiro quarto, cômodo pequeno, onde a gente só guardava o entulho, coisas sem uso. Minha ex-namorada, que é umbandista, viu essa aparição uma vez. Ela ficou paralisada, tremendo a cabeça aos pés, sem coragem de sequer sair do meu quarto. Meu irmão e eu, nós não ligávamos. Achávamos graça da situação. No nosso deboche, batizamos o espírito de Madame Satã. Esse era inclusive o nome da nossa rede Wi-Fi. Enquanto os outros tremiam de medo, nós fazíamos piada. A ex-namorada do meu irmão, também religiosa, nos avisava constantemente. Dizia que o fato de bebermos e fumarmos demais, além das festas constantes, carregava o ambiente e atraía energias densas. A gente ria. Dizíamos que, se fosse assim, a casa lá ia ficar lotada, porque não íamos parar de aproveitar nosso primeiro apartamento por conta de um fantasma. Até que, em uma madrugada, indo até a cozinha, eu vi. Uma forma humana me observava da porta e, assim que percebeu meu olhar, se escondeu rapidamente. Na hora, tentei racionalizar. Pensei que estava ficando louco de tanto ouvir as pessoas falarem daquela coisa. Eu precisava que fosse apenas um truque da minha mente. Devo dizer que, quando criança, eu via coisas, mas depois de adulto, isso tinha parado. Ou eu tinha aprendido a ignorar. Mas algo mudou. Talvez por ter frequentado o terreiro da minha ex algumas vezes para acompanhá-la, meus canais pareciam ter se aberto novamente. Eu gosto de acampar sozinho, e no meio do mato a gente vê muita coisa, mas nada que parecesse ameaçador. O verdadeiro pesadelo começou quando eu fui morar sozinho. Meu irmão se casou e eu mudei para outro apartamento. O problema é que a nossa inquilina parecia ter gostado da minha companhia. Ela se mudou comigo. Agora sozinho, eu passava a ver a Madame Satã todas as noites no meu quarto. Ela ficava ali, estática, me encarando. Parecia muito com a Samara, do filme O Chamado. Cabelos pretos e longos, cobrindo o rosto, parada em um canto. Mesmo aterrorizado, meu lado cético lutava para dizer que era apenas fruto da minha imaginação. Eu tinha uma cadela vira-lata que morava comigo. Percebi que, quando ela estava em casa, a presença era fraca, quase imperceptível. Mas, como eu trabalhava muito, deixava ela alguns dias da semana com meus pais. Era nesses dias que a escuridão pesava. A casa ficava insuportável. Uma presença onipresente em cada fresta, em cada canto. Eu não a via nos outros cômodos, mas sabia que, assim que eu entrasse no quarto para dormir, ela estaria lá. E estava. Passei a beber muito mais. Eu precisava apagar para conseguir dormir. Minha vida foi se tornando sufocante, densa. Eu sentia pavor de voltar para casa, mas não tinha para onde ir. E ela estava lá, sempre em silêncio, apenas me observando. Só de lembrar agora, os arrepios percorrem todo o meu corpo. Meu único alívio era quando minha cachorra voltava. O ambiente parecia clarear e a paz retornava momentaneamente. Minha mãe e minha irmã são espíritas. Desesperado, decidi pedir conselho a elas. Elas fizeram rezas, foram ao centro e pediram por mim. Me ensinaram algo simples, mas que eu nunca deveria repetir com convicção. Eu deveria dizer àquela entidade que não tinha nada a oferecer, que ela deveria seguir o seu caminho, pois eu não poderia ajudá-la em nada. Fiz o que me pediram, e desde aquele dia eu nunca mais vi a Madame Satã.
Mas, às vezes, no silêncio do meu novo lar, eu ainda me pergunto se ela realmente foi embora ou se apenas aprendeu a se esconder melhor. Esta história aconteceu na minha casa antiga, a mesma onde eu já tive outras experiências com sombras e aparições. Mas o que aconteceu entre 2013 e 2014 foi, de longe, o capítulo mais sombrio daquela residência. Na época, morávamos eu, minha irmã e meu tio. Tínhamos o costume de frequentar um centro espírita aos domingos, mas meu tio raramente ia conosco. Naquele domingo específico, enquanto nos arrumávamos, minha cadelinha, que apelidamos carinhosamente de mosca morta, começou a agir de forma bizarra. Ela não parecia doente, ela parecia aterrorizada. Corria pela casa, chorava alto e tentava se enfiar debaixo das camas, como se algo invisível a estivesse perseguindo. Ficamos preocupados, mas como ela não apresentava sintomas físicos de dor, decidimos seguir com nossos planos e fomos ao centro. Quando voltamos, a cena era de filme de terror. Meu tio estava sentado na calçada, pálido como um papel. O portão estava escancarado e todas as luzes da casa estavam acesas. Minha mãe correu até ele e o que ele nos contou naquela noite, sentados no sofá da sala, eu jamais esquecerei. Logo que saímos, ele começou a se arrumar para encontrar uns amigos. A porta do meu quarto era pesada, meio emperrada, e precisava de força para fechar. Enquanto ele se vestia, a porta bateu com um estrondo violento do nada. O susto foi grande, mas o pior estava por vir. Ele caminhou até o guarda-roupa para pegar um perfume. Ao olhar para o espelho, seu coração parou. Atrás dele, refletido no vidro, estava um homem altíssimo, vestindo roupas rasgadas e um chapéu de aba curta, como os de pagodeiro. Mas o que gelou o sangue do meu tio foi o rosto. Estava completamente dilacerado. Ao virar o corpo, rapidamente, não havia ninguém. Desesperado, ele correu para a porta para fugir daquele quarto. No momento em que tocou a maçaneta, a entidade se materializou ao lado dele e agarrou sua mão com uma força sobrenatural. Meu tio disse que, ao olhar para cima, deu de cara com aquele rosto destruído e um olhar de puro ódio. Uma pressão absurda esmagou seus ombros e ele caiu de joelhos. Ele estava preso. Sem conseguir se mexer ou gritar, ele começou a recitar mentalmente a oração de São Miguel Arcanjo que minha avó o ensinara. Só depois de muito tempo orando é que aquela mão fria soltou seu pulso. A coisa caminhou lentamente até a janela e simplesmente se dissolveu. Mas o horror daquela noite ainda cobraria um preço. Na mesma hora em que meu tio conseguiu sair de casa, a pequena mosca morta começou a correr freneticamente, arranhando o portão com desespero, tentando escapar de algo que estava dentro da casa. Poucos minutos depois, ela caiu e morreu espumando. Minha mãe acredita que ela absorveu a carga negativa que era para o meu tio, ou que a própria entidade a matou por pura maldade. Depois disso, meu tio nunca mais morou lá. Ele pegou o beco e foi embora. Até hoje, me pergunto se o que ele viu foi a mesma sombra que eu via, ou se algo ainda mais cruel habitava aquelas paredes. Para quem, para quem entende de espiritualidade, o que vocês acham que era aquela coisa?